Qualquer bom plano tem elementos fundamentais: o objetivo, a equipe, o tempo, o custo, as estratégias. Deus é o maior planejador que existe. Nós o conhecemos pelos seus planos. Quantas vezes você ouviu, Deus tem um plano para a sua vida, não é? Então entenda, Deus como planejador calculou o custo altíssimo e você pode avaliá-lo na cruz. A trajetória, o processo, o tempo, a plenitude dos tempos. E como planejador, Deus sabe que para alcançar o objetivo também é necessário avaliar as debilidades, as dificuldades, as características de com quem o objeto, o elemento do plano. O que você e eu devemos entender fundamentalmente com isso é que os seus erros, fracassos e falhas já foram previstas. Você nunca surpreenderá Deus com seus pecados. Você não o surpreende com suas falhas. Amigo, Ele já sabia. Portanto, quando Deus chamou você, já estava no plano tudo o que você iria fazer de errado. Não que Deus tivesse desejado as coisas erradas que você fez, mas Ele, a despeito dos seus erros, já sabia exatamente o que iria fazer com eles. Lá sobre a cruz, Ele não disse vá e faça. Ele disse está pago. Nós não estamos em dívida com Deus. Nós estamos andando com Deus, porque todas as dívidas já foram pagas. Deus deixou tudo pago para que você possa viver sabendo que já está tudo certo com Ele, para que agora você possa agir de maneira certa para e com o mundo. Uma boa noite para todos vocês. Eu espero muito que vocês estejam muito bem. A gente estava com muita saudade de vocês, não somente eu, mas também, pastor, o senhor estava com saudade desse pessoal? Aí dá um oi Eu estava com saudade de você, cara. faz um tempo que a gente não se vê. Verdade, eu achei que você estava com o quê? Licença prêmio? Essa questão, Aviso prévio. A gente já está dando aquele processo de trabalho, de preparar as coisas todas, então tá dando um trabalho. Cara, essa é a parte mais fácil. Só dura um dia. Muito obrigado pelo apoio. Mas é a parte mais complicada. O resto é tudo muito bom. Só melhora, só melhora. Amém, amém. Então, Luene, você que está escutando aqui, saiba que eu amo você. Mas agora vamos voltar agora aqui para nós. Gente Sentiu, né? do céu. Vamos lá, vamos lá. A gente tem muitas pessoas diferentes aqui hoje, né? Então vamos. Alguns Faça não as tão honras, diferentes. faça as honras, vamos lá. Vou começar com Luciana. Tudo bem, pastor? Boa Bem, você? noite. Feliz sábado a todos. É muito bom estar aqui novamente. Manda um abraço pro seu João Cavalcante lá de... Abraço mãe e pai, que estão aí em Peruíbe, curtindo a praia. Que isso. Quem mais está aqui é Fernando Costa. Direto Fernando, de ele- Moçambique. Comportor de êxito. Ele tá alegre, ele Esse tá cara feliz. arrebenta na comportagem. Gente, pô, então, ó lá, ele tá se sentindo até emocionado. Vocês não estão vendo aqui, gente, eu gostaria muito que vocês vissem a cara do Fernando nesse momento, mas nós temos outra pessoa muito especial no nosso e-mail, gente. Vocês não estão entendendo que essa pessoa, ela é diferenciada. Manda ver. Não, pode continuar agora, eu deixo. Devolveu? Devolveu? Fala aí seu nome, de onde você veio, de qual caravana você veio. Boa noite, pessoal. Pode falar, né? Boa noite, pessoal. Feliz sábado. Meu nome é Clara e eu sou do Maranhão. Olha, Solteira, casada, namorando, em fase... Qual fase dessa sua vida afetiva você tá? Porque essa aqui é praxe no Vertical, a gente sempre pergunta. isso é uma verdade. Então, eu tô solteira. Gente, Sentiu uma certa Olha instabilidade. sim. E eu já senti tremores, Sentiu que... tremores aqui na sala, depois disso. Nós vamos fazer um esquema aqui, o Vertical Love. Estou prometendo, vamos fazer. Que isso? Só estou esperando você casar. Ah, Para você entendi. mudar de fase. Tá bom. Sobre o que nós vamos falar hoje, Arif? Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Nós vamos falar sobre o tema da vinheta, né? Por que Sim. eu perguntei? Não, mas tá tudo certo, porque a gente tem primeiro algumas coisas para serem faladas antes. Como que tá funcionando essas questões? Preciso mandar alguns recados para você que acompanha o Vertical. Muito importante. Na sexta-feira que vem, anota aí, o Vertical vai acontecer um pouco mais cedo, às 19 horas, e ele vai ser transmitido às 19 horas nos canais que você está acostumado.
E às 20 horas, anota aí, às 20 horas, no canal da Igreja do NASP São Paulo, vai começar uma série Jesus Sem Censura. Cristianismo bruto. Interessante. Na lata, Jesus na lata. Jesus sem censura no canal da Igreja do NASP São Paulo. Já aproveitando, dizendo para você que a partir da primeira sexta-feira de novembro, o Vertical vai ficar exclusivamente no canal do NASP BR. Você que está acompanhando pelo canal da Igreja do NASP São Paulo, a partir da primeira sexta-feira de novembro, o Vertical vai acontecer, ser transmitido apenas no canal do UNASP. Fechou? Isso aí. Então, gente, Daqui a pouco mais recados. sim, aqueles da igreja, então, por favor, agora nesse momento, não nesse momento, né, depois que acabar, vão lá no NASP BR direitinho, para a gente ver direitinho isso aí, para vocês compartilharem, curtirem a página, para que assim vocês não percam nenhum dos outros verticais que terão daqui para frente. Daqui a pouco a gente tem mais recados. Excelente. E agora, voltando para a vinheta que vocês assistiram, a gente começa a pensar no plano, em vários planos, e principalmente no plano de Deus. E quando a gente parar para pensar nisso, a gente vai começar a perceber que uma pergunta que eu já tenho aqui é a seguinte: estava no plano de Deus criar a minha pessoa? Se sim, como que ele planejou? Não como que ele planejou, porque isso aí que é óbvio, eu estou aqui hoje. Mas a questão é, se estava no plano de Deus me criar como eu sou hoje, então onde entra a realidade da minha própria vontade nisso aí? Não estava no plano de Deus criar você como você é hoje, porque o pecado deu uma estragada. Certo. Eu não estou falando isso como piada, o pecado Sim. estragou mesmo. Você sofre coisas hoje, inclusive fisicamente, que você não sofreria se o plano de Deus não tivesse a interferência do pecado. O pecado nos estragou, mas muitas coisas de você, mesmo no mundo do pecado, são do desejo de Deus. Tem coisas que Deus não vai transformar. Vou dar um exemplo. Quando estivermos na eternidade, você vai me reconhecer? Sim. Então, se você vai me reconhecer, é porque coisas de mim foram preservadas. E o que Deus vai preservar de mim? Aquilo que Ele sempre desejou. Então, nem tudo de mim é resultado do pecado. Então, Deus vai transformar aquilo que o pecado interferiu. Aquilo que o pecado não interferiu vai permanecer intacto. Isso está relacionado com a ideia de imagem e semelhança de Deus? Está relacionado à ideia de mais semelhança de Deus, mas também está relacionado à particularidade daquilo que Deus desejou. Parece meio clichê, mas não é, não há outro igual a você. Deus criou e pensou você na individualidade do relacionamento que Ele queria ter com alguém que Ele desejou para amar. Deus pensou em alguém para amar e criou você. Deus pensou em alguém para adorá-lo e criou você. E na mente do projeto de Deus, você foi criado para glorificá-lo na sua personalidade e particularidade. Uma boa parte disso foi danificado pelo pecado. Mas a imagem de Deus, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas nem todo mundo glorifica a Deus da mesma forma. Você glorifica a Deus na sua personalidade. Lembrando, então, as perguntas que vocês têm pela frente. E a gente já tem uma primeira pergunta aqui da Rita do Carmo. E ela diz o seguinte: podemos ser perfeitos como o Pai Celestial? Mateus 5,48. Ela já está citando a Bíblia aqui. Como seria esta perfeição em nós? Se esse texto veio na minha mente, sede então, portanto, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Que pergunta, Rita. Muito legal mesmo, porque vai nos ajudar a ampliar bem mais o conceito. Há uma coisa muito interessante quando você estuda a Bíblia. Existem expressões que, dentro da Bíblia, são técnicas. Elas são específicas para os textos bíblicos. E, muitas vezes, a maneira como a gente fala algumas palavras, algumas coisas, elas são ressignificadas fora da Bíblia. Quando você for estudar a Bíblia, entenda o que é perfeição dentro do contexto bíblico. Então, eu vou citar algumas coisas de perfeição. Esse texto aí diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Um paralelo com esse texto em Lucas fala assim: sede vós caridosos. Então, ele está falando de amor. Sim. Lá no texto mais conhecido da Bíblia sobre amor, ele fala assim: agora eu conheço em parte, mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Portanto, lá em Coríntios 13, imperfeição tem a ver com parcialidade. Perfeição tem a ver com coisas completas. Sede vós perfeitos. E nos contextos de perfeição, ele diz assim: se você está fazendo uma coisa e está deixando de fazer a outra, você é imaturo. Faça tudo com maturidade, de uma maneira completa. Por exemplo, o número 7, que é o número da perfeição, é o número das coisas que se completam. Portanto, o que é perfeição? A perfeição é a maturidade da fé no amor, quando as coisas se completam.
Vou trocar de microfone para ser mais preciso. Então, ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, tem dois significados que se juntam. Primeiro é ser perfeito como o vosso Pai está no céu, é amar. Sim. O amor é o vínculo da perfeição. Ser perfeito em muitos contextos é amar completamente, de maneira madura, sem distinção. Se você está amando o amigo e não está amando o inimigo, você não é perfeito. E aí a gente não entra naquele... E o bom daquilo que o senhor acabou de colocar para a gente é o fato de que a gente não vai entrar no problema de falar assim, de focar tanto na ideia da perfeição como ações e atitudes externas e de se esquecer de fato dessa realidade do amor. Porque às vezes na nossa ideia e na ideia de muitos de perfeição como sem pecado, a gente acaba olhando para o outro e falando, então, se ele não está tão parecido comigo, ele não somente é imperfeito, mas ele está longe do céu ainda, porque eu estou um pouco mais perto do céu. Quando a gente pensa em perfeição no sentido da atitude dos atos, Sim. a gente não vai alcançar essa perfeição nunca. Por quê? Porque existe uma coisa em nós chamada inclinação para o mal. Então, se você está lutando contra um pecado, você pode ser vitorioso em Cristo, mas isso denota uma imperfeição. Com certeza. Então, se existe luta contra o pecado, se existe tentação, enquanto estivermos sendo tentados dessa forma, a imperfeição vai acontecer e nós seremos imperfeitos até o momento que aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Mas nós podemos viver perfeitamente numa relação de dependência com Deus quando o amor dele em nós nos completa. Portanto, a única forma de vitória é a completa dependência, não a ação, porque senão a salvação fez um efeito maior do que o pecado. E aí, nesse processo, a gente tem uma pergunta que foi feita que fala assim, se Deus tem um plano, então, para mim, na linha da vinheta, a gente entende o seguinte, se Deus tem um plano para mim específico, onde fica o meu livre-arbítrio nessa história? O fato de Deus ter um plano para você não faz de você menos livre. Deus tem um plano para você para que na sua liberdade você plano atua. Mas eu vou ampliar esse negócio. Toda liberdade, ou o mecanismo que garante a liberdade são as regras. Tira as regras e a liberdade vai estar inevitavelmente ameaçada. Por que eu creio que Deus é soberano e não é tirano? Porque na sua soberania, ele se expõe. E quando ele expõe dizendo assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, e tudo que eu não gosto é definido como pecado, tudo que eu gosto é definido como santidade. Então eu sei como agradá-lo e sou livre nisso. Os mandamentos de Deus, você pode perceber que tem muitos nãos. Mas são muitos nãos num código de 10. Isso significa que fora aqueles 10 e onde tem nãos, existe uma infinidade de sims. Sim. Isso é liberdade. Agora, também tem uma coisa. É impossível definir sem excluir. Quando eu estou falando que você, Aleph, está com uma camisa vinho, eu excluí todas as outras cores quando eu defini sua camisa. Sim. Se eu estou dizendo que o Aleph é homem, adulto, eu estou definindo e estou excluindo tudo que ele não é. Quando Deus se define, ele exclui tudo que não é Deus. Então, quando Deus definiu você e deu propósito para você, ele não estava atingindo no seu livre-arbítrio. Ele estava excluindo tudo que não é você para que você fosse livre em agir sendo imagem e semelhança dele. Sim, porque ele sabe melhor do que ninguém quem eu sou. Ou seja, ter um plano não significa não ter liberdade. Ter um plano significa ter propósito. É bem diferente. É muito mais fácil você perder a liberdade sem propósito do que sendo definido num propósito. E nesse processo, então, como que a gente se relaciona? Como que a gente relaciona a ideia de... Então, eu posso exercer a minha liberdade e Deus também exerce a liberdade dele como soberano? Explica um pouquinho mais sobre essa ideia para a gente. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Quando você pega Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e conhecereis. Você tem na Bíblia toda uma conotação de relacionamento Deus-homem. Relacionamento de verdade é quando dois pontos inteligentes, com vontade, com personalidade, com sentimento, com definição de personalidade, estão em contato. Portanto, para que você tenha um relacionamento com Deus, tem que ter contato de duas inteligências. Se você tem livre-arbítrio, para ter um relacionamento com Deus, você tem que considerar que tem um livre-arbítrio que você tem e o de Deus também. Sim. Agora, onde é que entra o temor a Deus?
é quando você, no relacionamento de amor com Ele, onde você tem as suas vontades e Deus age sobre a sua vontade, e você age sabendo da vontade de Deus, você tem temor a Ele, sabendo que a vontade dEle sempre vai prevalecer. Sim. Porque Ele é o Criador e não você. Ele é o mantenedor e não você. É Ele que mantém o seu coração batendo. E se você e se você vive na liberdade, é porque foi Ele que deu. E se você escolheu a salvação, é porque Ele escolheu a cruz. Sim. Então, nesse relacionamento de temor e amor, é que a gente se dá com Deus. E aí, nesse processo, a gente se vê na nossa liberdade, na nossa livre escolha de entregar a nossa vontade e entender que a vontade dele é melhor do que a nossa. A vontade dele é perfeita, né? Sim. É perfeita. Tem um texto de Romanos que é maravilhoso, olha, quando fala assim, ó, Romanos capítulo 12, verso 1, que ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma condição para você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é não se conformar com esse século. Ou seja, quando eu me adapto a um mundo que não é organizado e governado por Deus, eu perco a alegria de viver com Deus. Então, para que eu desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que me submeter a essa vontade. E nessa ideia de plano, então a gente começa a entender que a gente pode refletir, a gente pode pensar, e o nosso plano, ele invariavelmente vai entrar na centralidade da cruz. O plano de Deus para nós, ele passa pela cruz? Existe a necessidade de olharmos para essa cruz e entendermos essa realidade, para entendermos o plano que ele tem para nós? Isso é muito interessante porque, assim, a cruz resolve qual problema? Qual o problema? A cruz está ali para atingir, para resolver. Qual o problema? Qual o problema, Fernando? Pecado. Pecado. Uhum. Pecado tem começo? Sim ou não, Fernando? Sim. E tudo que tem começo? Fim. Tem fim. Uhum. A adoração a Deus, o projeto para que tudo que se crie, seja criado, glorifique a Deus. Isso tem começo? Em que momento da história Deus é um Deus a ser glorificado? Desde que ele é Deus. Desde que Ele é Deus. Portanto, o Evangelho eterno remete ao temer a Deus e dar-lhe glória. Portanto, um Deus que é para ser glorificado, isso é um plano eterno. Portanto, a nossa história não começa com o pecado. A nossa história começa com façamos o homem a imagem e semelhança. Este é o plano. Portanto, a cruz não é um plano em si. A cruz é a devolução, o mecanismo de Deus para que a gente retorne ao plano. Quando eu penso no Evangelho e na mensagem de Cristo somente pela cruz, eu vou esquecer que eu fui criado antes do pecado. Sim. Então a cruz resolve o problema do pecado, mas Deus não me criou pensando no meu pecado. Sim. Ele criou a cruz para resolver o problema do pecado. Ficou confuso? Não, ela passa. Então eu entendi que ela passa, mas ela não é o centro. A cruz resolve o problema do pecado e vindica o caráter de Sim. Deus. Mas isso começa. Mas a minha plano de história Deus. não começa com o Sim, pecado. A o minha história plano começa com um antes. plano de criação para mim. Tá. Isso é muito importante. Excelente. Ângelo Jobim dos Santos, ou Fernando Costa. Então, tem uma pergunta interessante aqui. Deus conduz mesmo nossa vida, dando propósito, né, para a nossa vida. Porque, de alguma forma, algumas pessoas, ou ele que falou ali, se sente sem propósito. Mesmo sabendo que Deus conduz, etc. Ele tem planos para cada um, igual vocês estão falando aí. Por que algumas pessoas se sentem insignificantes, sem propósito de vida, etc. O que vocês acham? O que você acha, Oliver? A nossa falta de propósito, ela vai estar completamente relacionada com o nosso entendimento de quem Deus é. Quando eu entendo o plano dele para mim, existe propósito. Mas a partir do momento que eu me afasto por escolha própria desse propósito, e às vezes eu, por cegueira, não quero ver, eu, querendo ou não, vou sentir falta de algo que só ele pode colocar. E aí a falta de propósito ela é colocada para nós. Então, existe uma coisa muito interessante a partir do que você falou. Uma coisa é a falta de propósito. Outra, bem diferente, é a sensação, a percepção ou a falta de consciência do propósito. Você olha para uma águia real, por exemplo. Sim. 2,20 metros de asa.
Se ela resolveu ficar no chão, isso não significa que ela não tenha propósito, porque se tem asas, existe o propósito de voar. Sim. Então não haverá propósito para a vida de uma águia até que ela descubra suas asas. Porque muitas pessoas têm a sensação de falta de propósito, porque isso é um efeito do pecado no mundo. Deus tem um propósito para você. O que a gente tem que fazer enquanto corpo, enquanto reino de Deus, é devolver para as pessoas, pela pregação do Evangelho e pela Bíblia e pela ação do Espírito Santo, essa consciência de propósito. E somente a consciência de propósito vai impedir você de ter uma vida inútil no pecado. Porque a primeira coisa que o pecado faz é nos tirar o propósito. E aí a gente vem com essa sensação. A sensação de falta de propósito. E entender que propósito não é uma vida moral apenas. A vida moral, ela aperfeiçoa-nos no cumprimento do propósito. E quando a gente para pensar nesse plano de Deus lá atrás, eu espero que você esteja aproveitando e mande suas perguntas. A gente já está recebendo várias, mas continue mandando suas perguntas para a gente responder aqui. Mas no meio de todas essas ideias, a gente começa a perceber que quanto mais, eu posso afirmar que quanto mais eu me afasto do plano de Deus, mas não humano eu me torno. Você está provocando, né? Porque eu estava lendo um livro ultimamente, um livro do C.S. Lewis, e ele fala ele tem o conceito de falar assim: quanto mais nós nos afastamos da lei, mais irracionais nós nos tornamos na nossa insensibilidade para com o mundo. Mas e aí? Antes de responder a sua pergunta, vou dar um recado para você que está nos assistindo. Dia 31 de outubro, em toda a América do Sul, a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai promover um impacto de esperança, com a distribuição maciça de livros. Esse ano a gente está restrito por causa da pandemia, mas isso não significa que nós estamos presos. O que quer dizer que você pode e deve receber e distribuir o livro digital A Maior Esperança. Mas eu tenho mais um recado em relação a isso. No canal do NASP, o NASP-BR, youtube.com/unasp-br. Você pode receber e participar de uma série de comentários dos capítulos do livro, gravados pelas pastorais do NASP. Eu, junto com o pastor Ebenezer, pastor Binho, pastor Wanderson, os pastores do NASP São Paulo, pastores do NASP Hortolândia e o NASP Gero Coelho, gravamos uma série de comentários sobre os capítulos do livro, são 7 capítulos. Então, a partir do dia 24, disponível nas plataformas digitais do NASP, no YouTube do NASP, você pode ter acesso e compartilhar isso aqui. Então, você pode compartilhar o conteúdo digital do livro, acessar esse conteúdo digital do livro e participar dos comentários também. Muitas ações serão feitas no Brasil e na América do Sul. Se envolva com esse projeto. Se prepare para receber esses livros também. Qual era a pergunta? Se eu posso afirmar que, afastando do plano de Deus, eu me torno menos humano? Insensível à realidade humana? A gente costuma dizer que errar é humano, né? Essa Sim. frase não é bíblica, porque se Deus fez o homem à sua imagem e à semelhança, Deus não fez um homem para errar. Portanto, errar não é humano. Errar é carnalidade. Errar faz parte da natureza ou da inclinação para o pecado, e não da humanidade. Quem é o ser humano perfeito? O nosso modelo de ser humano perfeito na carne é Jesus Cristo. Isso quer dizer que se você quiser saber como você deveria ser, você tem que olhar para Jesus, porque Jesus veio fazer o que era para nós estarmos fazendo. Sério, sério. Jesus orava. Jesus andava por aqui. Jesus se conectava mentalmente com a divindade. Ele não perdeu uma partícula da sua divindade, mas ele viveu em conexão e submissão com o Pai, vivendo a perfeição daquilo que ele foi criado. Ele é o segundo Adão. Portanto, quanto mais longe de Cristo eu for, mais longe do modelo original eu me torno. É por isso que Jesus olhou para as pessoas e disse assim: eu vim para que tenham vida. Há um peso nessa frase. Se ele veio para que você tenha vida, isso que você está vivendo não é vida. Sim. Vós estáis mortos nos vossos delitos. Opa! Quando o jovem rico, o filho pródigo volta, o texto fala, caindo em si. Então, a vida sem Deus é descrita na Bíblia como uma vida insana, alienada, louca, e não é vida. Portanto, longe de Deus, eu me desumanizo, me desconfiguro, eu perco completamente a forma de pensar, de viver, a completude da vida. Fernando. O maior interessado com as pessoas do mundo, quer seja em todas as suas áreas, assim, quem que é? É o seu Criador, é o Deus. Então, ele faz o homem
a sua imagem e semelhança, ele esperando e tem essa expectativa de que eu e você continuemos, apesar do pecado, continuemos reproduzindo um pouco aquilo que sobrou dele, amando o próximo, voltando a adorar a Deus, etc., como era o plano original. Então, se eu, que sou imagem e semelhança de Deus, e Deus é o principal responsável, o principal interessado por todos nós aqui, se eu me afasto desse plano, obviamente eu vou para outro plano que não é o plano de Deus. Então, não vai ser um plano que envolva tudo que Deus colocou, que é amar, cuidar do próximo, etc. E você falou um negócio interessante, Fernando, porque o plano não é seu. E muitas vezes nós agimos como se o plano fosse nosso e nos esforçamos para que o plano dê certo. Você é o alvo do plano. O plano envolve você. Mas você não é o autor do plano. Portanto, se você não é o autor do plano, existe alguém que se responsabilizou eternamente, vivendo para interceder por você, morrendo por você, dispondo do Espírito Santo por você, para que o plano dê certo. E isso te dará paz e descanso. Sim. E agora, eu acho que... Clara, como que a gente está pensando em outras perguntas aí? Então, vamos para a pergunta da Rosa Pena. Se eu tenho um propósito e Jesus tinha um propósito quando veio aqui, qual o propósito de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para salvar o mundo. Deus, ele mostra... Tem um texto que eu gosto muito, de Hebreus, capítulo 1. Depois de Deus ter criado o homem, ele teve um contato direto. Ele falava, ele ensinava, ele é o professor. Na Bíblia, ouvir é obediência. Os homens, eles ouviam a voz de Deus, só que em determinado momento pararam de ouvir a voz de Deus, ouviram a outra voz e o caos veio. Só que Deus, ele continuou falando através dos profetas, etc., etc. Só que a fala gritante de Deus foi quando ele enviou o seu único filho. Para quê? Para continuar e representar tudo que ele falou. Entende? Então, o propósito de Deus para conosco hoje é mostrar a salvação e nós escolhermos. Mas eu acho, Fernando, que a pergunta da Rosa é meio paulada. É mais que isso. E a sua resposta está correta. Qual é o propósito de Deus para com você? Mas ela falou assim, eu tenho um propósito, Jesus tinha um propósito quando veio aqui, e Deus, qual é o propósito de Deus do Pai? Afinal de contas. Isso E aí eu vou ousar responder para você, Rosa, o que é muito importante. Sim. Qual é o propósito de Deus? A gente vai chegar nem perto. Mas mais uma coisa para a gente pensar. Deus, ele é glorioso. Todo mundo concorda com isso. Deus é glorioso, não é? Sim. O que vai te provocar o seu coração, e de todos os seres, é que Deus não é apenas glorioso. Deus é glorioso e autoglorificador. Ele age para aumentar essa própria glória. Ele é autoglorificador. Portanto, se Deus me fez para a glória dele, ou seja, ele criou um mecanismo inteligente para que a glória dele fosse mais vista ainda. Portanto, Deus cria coisas para a própria glória. Quando ele chega em Isaías 43, ele fala assim, para a minha glória eu os fiz. Portanto, quer comais, quer bebais e façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu falo assim, Jesus morreu na cruz para me salvar, mas quando Jesus estava indo para a cruz, ele falou, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E no final das contas, ele propõe tudo para a glória de Deus. E aí, no meu coração, começa a ter um negócio esquisito quando eu escuto. Quando o Faraó escutou assim, como é que é? O povo vai sair? Moisés falou, vai, para quê? Para Deus ser glorificado. Sim. Aí o Faraó fala, não vai sair não. Aí Deus fala assim, eu tenho um primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. Se o meu filho primogênito não for glorificado em mim, a morte do seu vai me glorificar. Sim. E Deus se glorifica em todo o processo. O que isso tem a ver? Em quem Deus é. Então vamos pensar em quem Deus é. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Senhor é luz, Ele é a salvação, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é a justiça, Ele é a graça, Ele é a paz, Ele é a bandeira, Ele é tudo o que existe de bom, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação ou mudança. Isso significa que Jesus
Deus é o bem absoluto e a fonte de todo o bem absoluto. E glorificar a Deus, ou um Deus glorificado, é o bem sendo expandido, demonstrado e dado. Portanto, quanto mais Deus é glorificado, mais o universo se beneficia. Portanto, a maior coisa que Deus deu para você na sua existência foi a contemplação da sua glória, porque a glória de Deus é a manifestação absurda do seu caráter, e o caráter de Deus é isso que eu demonstrei. Portanto, viver para a glória de Deus é a bondade de Deus sendo demonstrada na sua vida para alcançar outro. E a glória de Deus manifestada para você é tudo que existe de bom no universo para você. Portanto, romper com a glória de Deus é romper com tudo que existe de bom. Portanto, tudo que Deus faz, Ele faz para que tudo que Ele é seja dado a outro. E Ele só é coisas boas. E agora a gente tem uma pergunta do Saulo Galdino dizendo o seguinte: como então saber a vontade de Deus para a nossa vida? Mas, vai lá. Perguntando para Ele. Sim. Tem muito o que fazer. E nesse processo, vamos lá, não, essa é a melhor resposta que poderia ser dada. Saulo Galdino, quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Busque. Pergunte para Ele. Sim. Como você pergunta para Ele? Várias formas diferentes. A gente tem oração, a gente tem Bíblia, nós temos um relacionamento. Em que você vai Pergunta entender. orando, ouça a resposta com a Bíblia. Eu poderia dizer algumas outras coisas, mas eu vou reforçar. Você não conhecerá a complexidade da vontade de Deus para a sua vida sem Bíblia. Sim. Ah, isso é muito seco. Não é. Bíblia é palavra de Deus. Aquela palavra que disse, haja luz e houve luz. Aquela palavra Sim. poderosa que atravessa o nada e cria coisas. A palavra que falou, Lázaro, sai para fora. A palavra que disse, Talita cume, é a palavra que você lê. É a mesma palavra. Sim. Ela não tem menos poder porque ela está num pedaço de papel. Sim. Se na palavra de Deus falar assim, você é meu filho, você não precisa de nenhum tipo de complemento. E na realidade, quando a gente olha para Tiago, Tiago vai falar para a gente: acolhei a palavra da verdade dentro de si com mansidão. E essa palavra vai fazer morada. E aquele ponto que a gente tinha falado, quando a gente olha para entender ou qual que é a vontade de Deus para a minha vida, às vezes a gente vai querer que exista um caminho muito, muito fino e muito estreito e muito claro. Quase místico. Sim. Quando na realidade, Deus ele coloca pra gente, ele fala assim, ó, existem 2 parâmetros, que é esse ponto que você colocou. Existe a oração para você falar com ele e existe a Bíblia pra gente entender. E no meio de tudo isso existe um mundo de escolhas, que é aquela ideia. Ele falou 10 nãos, mas tem milhares de sims. Então a questão é, desenvolvam. Nesse relacionamento ele vai respeitar a nossa particularidade, né? Isso que você tocou é o ponto nevrálgico da questão. É a coluna, é o ponto visceral da questão. Como eu sei a vontade de Deus? A vontade de Deus é manifesta a partir das suas ordens, dos seus mandamentos. Os mandamentos são a manifestação radical do caráter de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? É de que você não peque. Isso, fundamentalmente, é. Viver sem pecado não é ficar correndo, tentando enxugar gelo, empurrando a maré com rodo para tentar viver uma vida perfeitinha. Não, viver sem pecar é viver no propósito. Mas o que está te impedindo de viver o propósito é exatamente o pecado. Deliberado. Nós estamos falando de uma falha ou outra, nós estamos falando de uma vida cujo a sequência de dias é organizada pelo pecado. Fuja disso. A vontade de Deus para você é vista na lei. Sim. E aqui a gente tem uma pergunta que fala assim, agir de maneira certa para e com o mundo, que é uma das questões que foi colocada lá. O que seria isso na forma prática de viver uma vida? Quando a gente entende da realidade do plano de Deus para nós. Que a gente falou e que foi colocado para a gente muito claramente. Então, o que seria esse agir de uma maneira certa? Porque quando eu entendo, eu vou agir de uma maneira certa. Mas de forma prática, traz isso para a prática. Maneira certa para com o mundo, para e com o mundo. O que seria isso? Agir de maneira correta para com o mundo, a gente começou a passar por uma porção de questões aqui e elas rodearam a mesma coisa. Você vai agir conforme o que você é. Você é. Jesus nunca falou das folhas de uma árvore, nunca falou dos frutos de uma árvore sem antes ter falado das raízes de uma árvore. Então, Deus, antes de querer transformar as coisas que você faz, Ele transforma quem você é, para que aquilo que você faz seja assim natural e que você encontre contentamento naquilo que você faz.
Quando a gente é um tipo de pessoa, tentando fazer um tipo de coisa, o que a gente tem para dentro de nós é angústia. Só angústia. Mas eu queria acrescentar algumas coisas para você. Jesus olhou para todos os seus ouvintes no Sermão da Montanha e falou assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então eu vou começar com a parte fácil. É impossível você entrar num combate e conquistar o terreno inimigo com um exército de mansos. Quando a gente quer ir para a conquista, a gente junta um exército de bravos, não de mansos. E aí quando essa pergunta chega para mim, fala: Senhor, como é que eu vou conquistar a terra sendo manso? Deus olha para mim de novo e fala: Robson, onde é que eu falei conquistar? Você não conquista a terra, você herda a terra. Esse, amigo, é o princípio sabático da Bíblia. Quando Adão acordou e Deus falou para ele: Adão, agora descanse, é porque a conquista do Senhor já estava toda feita, e olhou para ele e falou: desfrute do descanso que eu conquistei por você. Graça pura. Essa lógica encontrada em Gênesis 2 vai passar pela Bíblia inteira. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei os fardos. O que é isso? É você pegar tudo que você não conseguiu ser e trocar por tudo que ele é. E descanse na conquista dele. Descanse no propósito dele. Descanse em saber que a condução do propósito é dele. Vou te contar uma história. Eu tenho um amigo, Eualif, que ele estava com um desafio na vida. Ele era gerente de uma indústria de refrigeração, e a indústria conseguiu uma casa para ele, cuja garagem era bem estreita, e o carro dele tinha um problema que o banco do o lado do motorista ficava encostado na parede na hora de ele colocar o carro na garagem. Então ele tinha que encostar o carro na garagem, pular o câmbio e abrir a porta do outro lado. Só que a porta do lado do passageiro não abria para o lado de fora. Então ele tinha que todos os dias descer do carro e lembrar de deixar a porta do passageiro aberta, porque a porta do motorista ele não ia conseguir porque estava encostado na parede, e a outra, se ele fechasse, não ia conseguir abrir por fora. Todo dia, mecânico. Um dia ele chegou em casa tarde, perto das 11 da noite, desceu com aquele monte de papel, baixou o pino e foi. Acordou no outro dia atrasado para uma reunião de trabalho. Quando ele chegou e olhou, ele lembrou. Sabe aqueles pinos dos carros antigamente, metálicos, cromados? Ele olhou e falou: rapaz, esqueci. Qual foi a lembrança dele? Chamou o filho dele, novinho, poucos anos de idade, bem assim, novinho, que cabia passar pela parede. Aí acordou a criança, 7 horas da manhã. Se você tem filho, você sabe o que eu estou falando. Uma criança com humor matinal. E a velocidade de uma criança matinal. Aí ele foi lá e falou: filho, vai lá, entra, passa pela porta do motorista e abre a porta aqui para mim. E aí o filho foi. Naquela lentidão, rastejando, dormia um pouco, passava um pouco, andou. Foi para o banco do motorista, foi para o banco do passageiro, encostou a cabeça e começou a dormir. E aí ele bateu no vidro e falou: abre a porta. Aí ele começou a tentar abrir. E começou a puxar, mas aqueles dedinhos fininhos, está imaginando? De criancinha. E tentava, e aquele pino cromado não subia. E ele tentava, fazia força, era um cantinho só, não fugia. E aquele pai começou a ficar nervoso, olhou para ele e falou: torce o pino e puxa, torce o pino e puxa. Ele não conseguia, a criança começou a ficar estressada, ele batia assim. Ele foi: menino, torce. Aí o menino parou e começou a mexer na porta. E aí ele começou a mexer na porta e falou: menino, puxa o pino, estou atrasado. Ele começou a mexer na porta, daí o menino começou a falar, falou: pai, eu quero falar. Ele falou: não quero que você fale nada agora, abre a porta primeiro. Ele falou: pai, eu quero fazer uma pergunta. Ele falou: não, filho, agora não é hora de pergunta, agora abriu, filho. Pai, eu quero fazer uma pergunta. Ai, tá bom, menino burro, pergunte. Aí o menino baixou assim, olhou para ele e falou: eu só quero perguntar se eu posso baixar o vidro para você puxar o pino. Só isso. Sou eu na história. Às vezes, eu quero resolver, enquanto Deus deu soluções muito maiores, porque o plano não é seu. O plano é dele. O plano envolve você, mas ele foi criado por uma mente genial. E essa mente genial sabia
quem você era quando te colocou no plano. Porque nenhum bom planejador ignora os elementos, as características, a personalidade daqueles que ele põe no plano. Você não precisa se responsabilizar, você precisa se render ao plano. Os mansos se rendem ao plano e permitem que Deus conduza tudo, tudo. A gente já podia acabar aqui, para falar a verdade, mas a gente tem uma última pergunta, então vamos lá. E, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esses momentos. A última pergunta, sem delongas, vamos lá. É isso aí. Acho que essa pergunta vai me ajudar. Entender que Deus pagou pelos meus erros não é a mesma coisa que me autorizar a pecar? Uau, isso é tremendo. Se você pecar, pastor Eualif, e pedir perdão pelos seus pecados, Deus perdoa? Sim. Se você cometer o mesmo pecado novamente e pedir perdão pelos seus pecados, Deus vai te perdoar? Sim. Se você cometer o mesmo pecado de novo e pedir perdão por esse pecado, Deus vai te perdoar? Se eu estiver sendo sincero do coração, sim. Se você cometer o mesmo pecado pela milésima vez e pela milésima vez você pedir perdão pelo seu pecado, Deus vai te perdoar? Sim. O que te impede de pecar, então, sabendo que Ele vai te perdoar porque Ele pagou pelos seus erros? A gratidão que eu tenho pelo que Ele já fez por mim. O antídoto contra o pecado é uma declaração e uma consciência de amor a quem está te perdoando. E a declaração de amor de um Deus que te perdoa é exatamente o perdão. Somente ao amar a Cristo, você vive uma vida sem ou não governada pelo pecado. Deus, quando pagou pelos seus erros, não estava te autorizando a errar de novo. Deus, quando pagou pelos seus erros, estava lhe fornecendo e declarando amor a você, para produzir amor em você, e o amor em você por Ele, leva Ele em consideração. Nós não nos arrependemos quando achamos que perdemos alguma coisa. O arrependimento de verdade é quando a lágrima de Deus afeta-nos e a gente se sente triste, não por aquilo que vai acontecer ou aconteceu com você, mas quando você se sente triste pelo dano que o seu pecado causou nele. Se me amais, disse ele, guardareis os meus mandamentos. A minha oração por mim e por você, pela Clara, pela Luciana, pelo Eualif, nessa noite, é para que Deus coloque em nós profundo amor, e que o amor que temos por Ele seja o combustível da caminhada, e toda vez que nós pensarmos em desagradá-lo, a consciência do que Ele fez para que nós estivéssemos nos relacionando, faz com que a gente tenha outras consciências. Eu costumo fechar os olhos, vou fazê-lo aqui, orando no seu lugar. Senhor, nos ensinaste a te chamar de Pai, porque o Senhor disse, ao nos ensinar a orar, que esse relacionamento é vertical sim, olhando para cima, mas te chamando de Pai, assim, filhos falando com o Pai. Dá-nos, Senhor, hoje um amor profundo, inabalável e radical por Ti. E esse amor por Ti e o desejo de Te fazer sorrir sempre, seja para nós, Senhor, o combustível de viver uma vida para a Tua glória. Sabendo que o Teu plano nos reconstrói, está em curso e não falhará. E que Tu, Senhor, que começaste uma boa obra em nós, há de terminá-la para a Tua glória. Em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o Vertical continua, sexta-feira que vem em um outro horário, mas eu tenho um recado para você final. Você que tem assistido o Vertical, você que tem participado, acompanhado, eu sei que algumas pessoas no redor do mundo têm vivido experiências interessantes com os conteúdos que são produzidos aqui. Se você tem uma história de fé, uma história de transformação, uma história, alguma coisa que aconteceu com você no seu coração, no seu encontro com Cristo, a partir dessa conversa que a gente tem
Quando a Bíblia é aberta e a gente coloca Jesus na nossa vida verticalmente, faz o seguinte, você está disposto a você aí nos comentários, na tela, aqui na bio, uma forma de você entrar em contato conosco. Manda um e-mail para a gente e fale se você tem uma história que se relaciona com o vertical, para que esse testemunho atinja mais pessoas. A gente vai entrar em contato com você, nós vamos conversar e a produção vai fazer uma verticalização midiática desse testemunho. Tamo junto, faça isso, manda aí pra gente e a gente tem o prazer de entrar em contato com você. Uma boa sexta.